Fala, meus queridos fãs de exatas, tudo bom com vocês? Sim, eu sei que eu demorei pra postar vídeo, fui muito vagabundo nessa hora, mas eu estou de volta e pra não deixar em branco, eu vou responder uma das perguntas mais cruéis da matemática. Se você lembra do sexto ano e era um estudante curioso, já deve ter se deparado com a regrinha dos sinais, que diz basicamente que um número negativo multiplicado por um positivo dá negativo e um negativo multiplicado por um negativo dá positivo. E ao aprender isso, você até tem entendido a do negativo com positivo dá negativo. Mas fala a verdade, quando a conta era negativo com negativo, você só aceitava que era positivo, não é? Afinal de contas, de onde veio o diabo desse positivo? E o pior, se você perguntasse pro professor o porquê disso, era capaz de ele dizer, porque sim, agora se vira, fera. Mas relaxa, para entender isso é fácil, você só precisa saber a verdadeira lógica da multiplicação, que infelizmente a escola destrói com essas regrinhas já prontas de decoreba. Agora deu cara. Então bota na cabeça, lá ele. Multiplicação é apenas uma forma de resumir a soma. O pessoal lá de antigamente viu que era muito chato e espaçoso ficar fazendo várias contas de soma. Então eles perceberam que quando os números da soma eram todos iguais, eles poderiam dizer que um número era somado com ele mesmo um outro número de vezes. E assim nasceu a multiplicação. É literalmente só isso. Logo, você percebe que toda multiplicação sempre vai ter dois conceitos: o número e a quantidade de vezes que ele vai ser somado. Essa é a definição, essa é a estrutura. Agora, observe essa conta, menos 3 vezes 2. Nós podemos considerar que o menos 3 é o número e que o 2 é a quantidade de vezes que ele vai ser somada. E também o contrário, já que, como vocês sabem, a ordem não afeta o resultado. Então, tanto se o 3 for somado 2 vezes, quanto o 2 for somado menos 3 vezes, os dois darão o mesmo resultado. E aí começam as coisas, pois menos 3 somado 2 vezes é menos 6, tranquilidade, sucesso, todo mundo entendeu. Mas e o contrário, como é que seria 2 somado menos 3 vezes? Como a gente somaria o 2 uma quantidade de vezes menor que 0? Sendo que para contar a quantidade a gente usa os números positivos e não os negativos, que é de falta. Não faz sentido, entendeu? 0 mais 0, 2. Mas sim, faz sentido, você só não consegue visualizar aqui. Mas no plano cartesiano você consegue. Então segue o raciocínio. Nessa situação, você tem dois blocos de 2. Ou seja, você tem 2 vezes 2, portanto, você tem 4. Tudo certo por aí, beleza? Se você tem apenas um bloco de 2, você tem 2 vezes 1, ou seja, você tem 2. Perfeito. E agora, se você tem 0 blocos de 2, você não tem nada. Ok. E agora, o que é que você acha que acontece se você tiver menos um bloco de 2? Ou seja, 2 vezes menos 1. Você vai ter menos 2. Os blocos começam a ser somados do lado negativo, até dar o nosso resultado, que é menos 6. E agora perceba que se considerarmos o menos 3 um número e o 2 a quantidade de vezes que ele soma, você vai ver que os blocos de menos 3 já são somados do lado negativo, pois ele é negativo, e negativo soma com negativo, como vocês bem sabem, até dar o nosso mesmo valor, que é menos 6. Assim, com esses exemplos, entendemos que o número da quantidade de vezes de soma, por estar positivo, faz o número multiplicado ser somado na ordem natural que ele é. Se ele for positivo, ele soma com positivo. Se ele for negativo, ele soma com negativo. Isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, etc. Porque a quantidade de vezes é positiva. Agora, se o número da quantidade de vezes for negativo, o número multiplicado vai ser somado na ordem oposta ao que ele é naturalmente. Se ele for positivo, ele vai ser somado em negativo, que é o oposto dele. E aqui temos a resposta: o negativo vezes o negativo vai ser somado de forma oposta ao que ele é, ou seja, positiva. Imagine que você tem menos um bloco de menos 3. Aí eu te pergunto, o que seria menos para um número negativo? O que tiraria um número negativo? Um número positivo. Por isso que multiplicar um número por negativo é fazer ele somar de forma oposta, é fazer ele ir para trás ao que ele é naturalmente, ao que é o negativo dele, ao que é o oposto dele. E caso você esteja com os neurônios queimando agora, use esse método que eu vi em um vídeo de hoje. E se você tá aprendendo uma coisa nova que ninguém te ensinou dessa maneira, pô, se inscreve e deixa o like, que eu vou te deixar bom em exatas ainda esse ano. Continuando, o método que eu falei é só você imaginar que você está em pé.
E quando você estiver olhando para frente, você é um número positivo. E quando você estiver olhando para trás, você é um número negativo. Portanto, se você é positivo e é multiplicado por um número negativo, você vira para trás. Ou seja, você vira um número negativo, que tá certo. Agora, se você já estiver olhando para trás, ou seja, um número negativo, e for multiplicado por um número negativo, você vai ter que virar para trás. E nessa situação, do seu ponto de vista negativo, virar para trás é virar para frente, ou seja, ficar positivo. É só isso. É só isso. O que revela mais uma vez que a matemática não são regras prontas, e sim uma lógica consistente. Regras e fórmulas só são para facilitar a aplicação, mas o estudo tem que vir primeiro com a lógica. É por isso que eu amo a UBMEP. Ela traz diversos problemas que realmente pedem a sua capacidade de pensar de maneira lógica, matemática, como foi falado nesse vídeo aqui. E nos próximos dias eu vou terminar de falar sobre a UBMEP para deixar tudo clean. Então se inscreve e ativa o sininho. Valeu!